Olá pessoal, hoje a gente vai ouvir duas respostas de Dom Estevão em duas perguntas que responderemos diferentes. Tá? A primeira de número 506 de agosto de 2004 e a segunda resposta que ele dá na 465 de 2001. Tá? Então, aproveitando sempre para fazer uma reflexão ainda sobre essa questão do sofrimento, e Dom Estevão é muito pontual, né? A gente quando lê Dom Estevão, a gente realmente é transportado, né, para o magistério da igreja, porque nada do que ele fala foge do magistério, né? O ensinamento teológico, o estudo teológico, muitas vezes também cruza, especialmente nesse assunto com o filosófico. E aí eu vou aproveitar a leitura de hoje, da primeira leitura de hoje, que eu publiquei no nosso Telegram, uma reflexão sobre ela. E quero deixar o convite para que vocês se unam a nós no Telegram. Agora eu ativei os comentários lá, então eu posso ouvir os comentários de vocês. Eu sempre deixo o link na descrição desse vídeo. Então vamos começar. Tem bastante coisa para a gente refletir hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó São José, rogai a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na primeira leitura de hoje de São Paulo, porque ele pega esse caráter pedagógico do sofrimento, né? E que neste caso dessa leitura é, vamos dizer, o castigo, a correção, né? A gente já pegou aí uma leitura, já publiquei uma leitura aqui de Dom Estevão sobre pecado e doença, quer dizer, elas não se correlacionam diretamente, né? Porque eu estou doente, que eu pequei, não, né? O sofrimento ele não está relacionado diretamente a um ato do pecado, mas ao estado de distanciamento do homem de Deus, né? Aquela justiça inicial que a gente já falou nos outros vídeos, eu não vou falar novamente sobre ela, mas nesse caso aqui, na carta de São Paulo aos Hebreus 12, a partir do 4, ouçam o que eu estou aqui na tradução da Bíblia da CNBB, que é muito boa, está sendo muito elogiada, então eu estou com ela aqui, e diz assim, a pedagogia do sofrimento, São Paulo, né? Vós ainda não resistis até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Então aqui São Paulo nos traz a ideia do pai que corrige o filho para o salvar. Né? O pai não tem prazer nenhum em corrigir ou infringir alguma restrição ao filho, mas ele faz aquilo para quê? Para que o filho se volte à obediência, porque a obediência é, vamos dizer, é o caminho seguro daquele que com amor e zelo se preocupa com o seu filho, né? Então ele por ter mais experiência, por ser mais sábio, vamos dizer que essa é a dinâmica perfeita, né, da paternidade, ele vai e corrige o filho por amor, por se importar com aquele filho. Então é nesse sentido que São Paulo fala aqui. É para a vossa correção que sofreis, e como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pelo contrário, se ficais fora da correção aplicada a todos, então não sois filhos, mas bastardos. Ademais, tivemos os nossos pais humanos como educadores aos quais respeitávamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Então foi essa reflexão que eu coloquei, não é? O castigo de Deus não é um castigo físico, é um castigo infligido, entre aspas, né? uma pedagogia educativa que é infligida à nossa própria alma, ao nosso próprio espírito. Nosso próprio espírito. Olha, quem não conhece alguém que sofre uma doença, sofre um mal, mas está em paz, né? Por quê? Porque está ligado a Deus. O que a Deus interessa, como disse o Padre Paulo Ricardo na homilia dele hoje, é que a nossa alma esteja salva, não é? Como ele diz, né, na leitura, na outra reflexão que nós fizemos a respeito da castidade lá no grupo do Telegram, eu tenho botado bastante coisa lá, né? Aquela leitura que Cristo fala sobre o adultério que primeiro entra com os olhos. Então, se ele te leva a pecar, arranca-o. O que Cristo está dizendo? Que é uma supremacia
há uma disparidade de comparação entre o valor do espírito e o valor do corpo, né? É mais fácil você perder seu corpo do que o seu espírito. É nesse sentido, né? Que não é para você arrancar a mão, arrancar o olho, não é? Mas é para que você entenda o que é importante na sua vida, quais são as suas prioridades. E é para isso que Deus permite que passemos pelo sofrimento, porque pelo sofrimento nós somos provados. A constância da nossa fé é provada, como a gente vai ver na Salvifici Dolores, tá? Então, seguindo aqui o raciocínio de São Paulo, vai dizer: nossos pais humanos nos corrigiram como melhor lhes parecia, por um tempo passageiro. Deus, porém, nos corrige em vista do nosso bem, a fim de partilharmos a sua própria santidade. Na realidade, na hora em que é feita, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Então, é justamente o que a gente vai ler agora, a partir de agora, na Salvifici Dolores. E como eu estava dizendo, né, não é um castigo físico, né? A gente sente quando a gente não está no caminho correto, quando a gente não está sendo obediente a Deus, né? Quando a gente quer fazer das nossas próprias convicções verdades, que existe imediatamente um vazio que se apodera do nosso coração, né? E aí a gente cava cada vez mais fundo para tentar encontrar um sentido que só tem na obediência e no amor a Deus, né? Quem me ama segue os meus mandamentos. Então, especialmente hoje a gente vê muito pecado no campo da castidade. Mas vamos passar aqui para o número 23 da Salvifici Dolores, aquela carta apostólica que eu já citei de São João Paulo II, que vai dizer: na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo pronunciar-se-á ainda mais detidamente sobre este tema do nascer da força na fraqueza e do retemperar-se espiritual do homem no meio das provações e tribulações, que é a vocação especial daqueles que participam dos sofrimentos de Cristo. Gloriamo-nos também nas tribulações, sabendo que da tribulação deriva a paciência, da paciência a virtude comprovada, e da virtude comprovada a esperança. A esperança não engana, porque o amor de Deus se encontra largamente difundido nos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Essa união espiritual íntima com Deus que acontece no nosso batismo. Ali existe uma união. Então, se existe sofrimento, existe um fundo pedagógico nele, né? Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar um bem muito mal, que é a frase que a gente não cansa de repetir sobre esse assunto, né? No sofrimento está aqui contido uma particular apelo à virtude que o homem por seu turno deve exercitar. É a virtude da perseverança em suportar tudo aquilo que incomoda e faz doer. Ao proceder assim, o homem dá livre curso à esperança que mantém em si a convicção de que o sofrimento não prevalecerá sobre ele, nem o privará da dignidade própria do homem, que anda unida à consciência do sentido da vida. Foi o que eu falei da pessoa que passa uma doença em paz, né? Na esperança, ou seja, ela é tão provada naquilo, né? É uma pessoa tão perseverante que nada abala, né? Ela consegue ser uma pessoa... Isso, exemplo de santo não falta, né? São vários os santos que sofreram, eu tenho citado eles nesse vídeo, Santa Faustina, Santa Teresinha e tantos outros santos, né? Então, esse sentido manifesta simultaneamente com a obra do amor de Deus, que é o dom supremo do Espírito Santo. À medida que participa deste amor, o homem sabe orientar-se quando mergulhado no sofrimento, reencontra a alma que julgava ter perdido por causa do sofrimento. E como eu coloquei na meditação de hoje lá do Telegram, são dois atos que nos ajudam a caminhar, né, pelo mundo, no sofrimento e na alegria. Mas quando a gente sofre, quando a gente sente esse distanciamento de Deus por causa do pecado, que é o maior dos sofrimentos, não existe outro comparado, né, quando a gente está no erro, quando a gente está no pecado que não consegue, né, superar aquilo, é a confissão de Eucaristia. Ora, se nós já estamos intimamente unidos a Deus em espírito, quando eu vou ao sacerdote, que é a presença de Cristo, né, é a pessoa que, né, ordenada para aquela função, né, que se despoja de si, vai lá num confessionário e se coloca diante do sacerdote e diz assim: Senhor, eu pequei, me perdoa. E aí você tem uma força renovada, muito além da matéria, né? Sair do confessionário após uma boa confissão é algo que só sabe descrever a uma pessoa que passa, né? Então não adianta, se você ainda não se confessou na sua vida, não adianta, você não vai entender essa experiência se você não a fizer. E a Eucaristia, que é tomar,
né? Antes o povo não podia tocar na Arca da Aliança. Hoje a gente toma o corpo e sangue de Deus, de Cristo, né? Eucaristia. São as duas armas para quê? Para que a gente, através dessa virtude testada, comprovada, a gente reafirme a nossa esperança através da comunhão com os sacramentos, que é Cristo presente e vive na sua igreja. Então, mais um trechinho da Salvific para terminar. No mistério pascal, Cristo deu início à união com o homem na comunidade da igreja. E hoje, na catequese, o Papa faz uma observação magnífica sobre a importância da liturgia, que é ali onde está Cristo, né? Se engana quem acha que vai encontrar Cristo sem encontrar a liturgia. Muito bonita, vale a pena vocês lerem, até coloquei ela no nosso Facebook. O mistério da igreja exprime-se nisto, a partir do ato em que alguém recebe o batismo, que configura Cristo e depois, mediante o seu sacrifício, sacramentalmente, mediante a Eucaristia, olha aí, a igreja edifica-se espiritualmente sem cessar como o corpo de Cristo, é como uma casa, né, construída na rocha e não na areia, né? Ela tá ali firme nos sacramentos, convivendo com Cristo na intimidade, né? E aí vai reafirmando a sua santidade, a sua configuração, esse Cristo que ela recebeu no batismo. Então, né, neste corpo, Cristo quer estar unido a todos os homens e está unido de modo especial àqueles que sofrem. As palavras da carta aos Colossenses, acima citadas, atestam o caráter excepcional desta união. E que palavra é essa que eu não li? Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos, né, de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Na verdade, mais adiante, o Paulo vai dizer que não é que falta ao sofrimento de Cristo nada, a oferta de Cristo é completa, mas nós somos o corpo, então somos o prolongamento. Depois eu posso ler com calma esse trechinho, porque eu quero ler Dom Estevão para vocês, e ele responde duas perguntas. Uma, né, ele vai dizer, Deus a hora da morte e o sofrimento. A pergunta é a seguinte, Deus determina o dia e a hora em que vamos morrer? Digo isso porque 2 dias antes do meu avô morrer, eu fui tocada a levar uma água benta para benzê-lo. Não o fiz. No dia seguinte, 25 de dezembro, fui tocada de novo e na visita à UTI passei água benta na sua testa e no coração, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele, ou seja, no dia do Natal, né? Ao sair, a médica disse que ele estava se recuperando e que em breve poderia ir para o quarto. No entanto, ele faleceu no dia seguinte. Fiquei intrigada com isso, me perguntei se Deus quis que eu realmente tivesse feito aquilo. Quanto ao rapaz que foi assassinado, né, deve ter sido um caso que aconteceu naquele momento, né, nós perguntamos por quê. Não só ele, mas tantos que morrem hoje pela situação de violência na qual nos encontramos. Quando a pessoa morre, muitos dizem, foi a vontade de Deus. Será que Deus quer a morte por assassinato, por acidente? Quando há sofrimento na nossa vida, até que ponto podemos dizer que Deus permite isso para nos amadurecer? Se Deus é amor, permitirei que um filho seu sofresse? Crianças pequenas que não têm noção do que está acontecendo. Deus permitiria isso? Aí responde Dom Estevão. Né? Nossa resposta compreenderá duas partes. Deus é a hora do sofrimento, né? E a hora da morte. Deus é a hora da morte. E 2, Deus e o sofrimento. Então, Deus é a hora da morte, Dom Estevão diz que Deus permite que as criaturas procedam de acordo com suas capacidades naturais, de modo que a hora da morte de cada um se deve a fatores naturais. Desgaste das forças físicas por moléstia ou por velhice ou também violência e maldade dos homens. No caso atrás citado, Deus não lavrou um decreto antecipando a hora da morte, que a médica julgava poder postergar, mas houve simplesmente o desencadeamento de um processo natural. A medicina pode às vezes enganar-se. Com outras palavras, Deus sabe tudo de antemão. Ele prevê todas as coisas, mas não retira das criaturas a sua capacidade própria de agir ou não agir, de agir deste ou daquele modo. Não diga, portanto, tinha de ser, tinha que morrer naquela hora, como se houvesse uma força misteriosa, um destino, um desígnio de Deus, entravando ou impedindo ou impelindo as ações das criaturas. No caso da morte violenta por assassinato, ocorre algo que Deus não quer, mas permite, porque respeita a liberdade da criatura. Ele nunca o permitiria se, como diz Santo Agostinho, não tivesse recursos para tirar do mal bens maiores. Nós nem sempre vemos esses bens, mas temos a certeza de que a providência divina não pode falhar, né? Então é por isso importante a gente viver uma vida com Deus, uma vida eucarística,
uma vida voltada para essa presença viva de Deus no meio de nós, né? Uma vida com uma confissão ao menos mensal, se não puder ser quinzenal, né? Para que a gente mantenha o espírito limpo, assim como a gente toma banho todo dia, escova os dentes todos os dias, a gente deve manter a nossa vida, nossa alma, nossa vida realmente em Deus limpa, para que ao apagar dessas luzes a gente já enxergue esse Deus, né? Que nos espera depois de toda essa peregrinação terrestre. Por isso somos a igreja padecente, não é isso? A igreja militante. Então, Deus e o sofrimento, padecente é que está no purgatório. Nós somos a igreja militante, né? Aquela que luta contra essas forças que muitas vezes a gente não enxerga. Então, na segunda resposta, ele vai dizer: observamos que o sofrimento decorre da índole mesma das criaturas. Com efeito, subindo a escala dos seres, verificamos que a pedra não sofre, o cão sofre e mais sofre ainda a criatura humana. Mesmo dentro desta categoria, mais sofrem os mais humanos e nobres, menos sofrem os tarados. Quer dizer, ele está querendo dizer que quanto mais a pessoa está configurada a Cristo, mais ela sofre, né? Mais ela se ressente do que acontece com ela, mas do que acontece também à volta dela, por ver os desvios. Então é isso que ele está querendo dizer. As pessoas retas sofrem moralmente ao considerar a desordem do mundo. Sofrem por efeito das limitações das criaturas. Vê-se assim que o sofrimento não é um castigo de Deus, mas é algo inerente à condição humana. Eis porque as crianças o compartilham. Deus não quer um mundo de marionetes ou artificial em que haveria tantas exceções quantas nós imaginássemos. Então, esse castigo, né, que nos fala São Paulo, dos sofrimentos que Deus permite que padeçamos aqui, né, é a correção, é que a partir desses sofrimentos saibamos nos configurar aquele que estamos unidos através do batismo. Ele cabeça, nós corpo. Então ele sofreu, o corpo sofre. Então é essa modelagem que Deus faz através do sofrimento que a gente tem que interpretar as palavras de São Paulo. Senão fica uma coisa, né? Ah, então é castigo. Não, é o castigo do pai, né? Que vê que o filho se perdeu e quer que o filho se mantenha no caminho. Estamos sujeitos, sim, aos sofrimentos, né? E isso tem, sim, uma índole de castigo, não como o ser humano conhece o castigo, mas como Deus tira o proveito disso para educar, né? O caráter pedagógico, é isso. Então vamos lá. O fato de que Deus é amor não implica que ele deva dispensar do sofrimento os filhos bem-amados, ou seja, vou isolar, né? Você que está salvo sofre, você não sofre. Não existe isso, né? Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, não é isso? No final vai separar o joio do trigo. A Epístola aos Hebreus trata do assunto lembrando que o sofrimento educa e faz amadurecer. Sou o filho bastardo pelo qual o pai não se interessa, deixado solto sem ser corrigido pelo pai, que é justamente o que a gente leu na carta de São Paulo aos Hebreus 12. O sofrimento que nos faz amadurecer, o próprio Deus o quis transfigurar, assumindo-se sobre si na cruz e fazendo passagem para a vida eterna. Deus não falou assim, ó, vocês vão sofrer aí porque eu sou indiferente a isso, tá? Eu sou Deus. Não, ele veio e assumiu o castigo. Ele assumiu o castigo. Então nós temos que assumir as nossas parcelas complementares desse castigo, que somos o corpo místico de Cristo. Tá? Então a segunda pergunta responderemos, a 465 de 2001. Do Estevão responde uma associação que se faz à figura de Deus misericordioso e à figura mitológica dos deuses gregos. Então a pergunta é a seguinte: os deuses da mitologia grega praticavam perversidades ao passo que o Deus da fé cristã é cheio de misericórdia. Todavia, a história parece ensinar o contrário, já que no mundo há muito sofrimento, principalmente entre os menos favorecidos. Gostaria de que abordassem o assunto. Quer dizer, é o tipo de pessoa que não compreende o que é a misericórdia, né? Que é quando Deus desce ao coração humano. Aqui, ó, esse coração aqui é aberto pela misericórdia. Então ele se encontra com o sofrimento, ele não elimina o sofrimento. Ele vem fazer parte desse caminho para nos trazer, para nos atrair até ele, né? Quando a cruz é suspensa no madeiro, Deus abre os braços e atrai a humanidade para ele. Então esse é um conceito da teologia, mas vamos lá o que Dom Estevão nos responde. Meu caro amigo, eis a resposta. Toda criatura, pelo fato mesmo de ser criatura, é limitada, finita e por isso falível. Uma criatura infalível seria um contrassenso, seria um outro Deus. Tal é a razão porque no mundo há tantas falhas. Deus quis fazer o ser humano livre, pois a liberdade é uma prenda de grande valor que diferencia o homem dos robôs. O homem pode escolher espontaneamente o rumo de sua vida e o teor de suas ações. Nisto ele pode errar, cometendo graves danos.
Qual é o papel de Deus diante de tal realidade? O Criador poderia estar constantemente policiando o mundo, de modo que nunca houvesse algum desastre. Contudo, esse procedimento seria menos digno de Deus, que deseja dar ao homem o ensejo de se realizar com liberdade e nobreza. Deus não quer retirar do homem o precioso dom da livre opção. Santo Agostinho, deixa o homem agir, né? Mas como diz Santo Agostinho, de novo, né? Ele nunca permitiria o mal se não tivesse recursos em sua sabedoria para tirar do mal bens ainda maiores. A minha pergunta para vocês é: vocês acreditam, né? Nesse poder de Deus? Que mesmo sem a gente compreender o que passa, Deus pode e deve e vai tirar desse mal temporário um bem permanente? Então, essa pergunta, a fé, né? O que Jesus se ressente, diz no livro de Santa Faustina, é quando nós não dizemos que confiamos nele e na sua infinita misericórdia. Então, temos que repetir constantemente: Deus, Jesus, eu confio em vós, né? Tá aí. Então, com outras palavras, ele escreve direito por linhas tortas, né? Que linha é essa torta? É a nossa vida, não é? A gente não consegue ter sempre as melhores atitudes, mas Deus sabe usar as nossas atitudes e nos corrigir se nós deixarmos. Se nós somos filhos humildes e obedientes. Então, nem sempre vemos o bem que o Senhor tira dos males do homem, mas em alguns casos isso aparece. E aí ele dá um exemplo: pensemos em alguém que leva uma vida agitada e um belo dia quebra uma perna. Fica imobilizado, faz um retiro forçado que lhe dá a feliz ocasião de repensar sua vida e reajustá-la. Na verdade, o sofrimento tem um valor pedagógico, que os próprios gregos antes de Cristo professavam dizendo: patos, matos, já citei esse provérbio grego, né? Isto é, o sofrimento é escola, é educação. Frente aos males que afligem a humanidade de nossos dias, a atitude correta não está em blasfemar contra Deus, mas em procurar conscientizar o ser humano de suas responsabilidades. Certa vez, um sermão proferido para os fiéis em Hipona, exclamava Santo Agostinho: não digais que os tempos são maus. Este é um chavão muito antigo. Quem faz os tempos são os homens. Quais formos nós, tais serão os tempos. Sede bons, e os tempos serão bons. Não espereis que os outros comecem a ser bons. Sede bons desde já, e vereis que o bem aparecerá em torno em vós. Estas palavras conservam seu pleno vigor até hoje. Ao vermos os males do mundo de hoje, pensemos na responsabilidade que nos toca. Não é aquele outro, é a mim, né? Enquanto ser humano, enquanto cristã, enquanto eu poder ser um outro Cristo através da minha união com Cristo, não é isso? E assim sermos sal da terra e luz do mundo, né? Pensemos na responsabilidade que nos toca e sejamos ainda melhores do que somos. Em consequência, nosso ambiente se transformará com a graça de Deus. Então essas eram as mensagens que eu queria deixar na continuidade desses vídeos muito felizes que nós estamos fazendo aqui sobre o sofrimento, né? Parece até uma contradição, mas não é não. É só a gente analisar a riqueza, né, que existe por trás tanto da alegria humana quanto do sofrimento humano. Todos são oportunidades, tá bom? Fiquem com Deus, até mais e salve Maria Santíssima.